A gente vai ficar o resto da tarde, tá? Eu te agradeço muito ter atendido o nosso convite. A nossa dinâmica é a seguinte: nós deixamos o Mário, ou o nosso convidado, expor o seu tema, e quando ele acabar, nós vamos abrir a palavra a todos que quiserem fazer observações, análises, perguntas, não tem problema nenhum. Sendo nossos associados, não tem, melhor ainda, e sendo convidado como vocês todos são. Mas sintam-se todos em casa. Mário, por favor, fique à vontade aí. Continua com o microfone aberto de alguém. Christian, nos ajuda aí, Christian. Alguém está com o microfone aberto e não está percebendo. Ok? Ótimo, agora está ótimo. Mário, por favor, fique à vontade. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Baldez. Eu não sei se vocês conseguem enxergar já a apresentação aí. Ainda não. Não? Valdez, libera a apresentação que você estava fazendo, Valdez, senão ele não entra. E agora? Agora sim. Agora sim. Eu não sei se está no tamanho bom para vocês. Aqui na minha tela aparece já a tela inteira com a apresentação. Bom, primeiro agradecer, Baldez, o convite e deem aí um desconto grande em tudo que Baldez falou, que quando os amigos tendem a exagerar quando falam da gente, né? E a impressão que eu tenho, Baldez, é que o que eu vou trazer aqui não é muito novidade para vocês, né? É um pouco da percepção do setor, né, que a gente está vendo. A gente está no meio de um governo já, portanto, já está um pouco claro, né, quais são as tendências aí de política pública, de planejamento setorial, né? E talvez dividir um pouco com vocês a percepção e mais, talvez aqui levantar a bola para os debates, que talvez seja o ponto mais forte aqui desse nosso encontro, né? Também me permitir aqui não trazer muitos conceitos, né? Uma vez que estamos diante de pessoas altamente especializadas no setor. Então, a minha ideia aqui é falar um pouco mais do que está acontecendo e talvez para onde a gente vai, algumas preocupações, do que propriamente trazer conceitos legais ou mesmo aí de teorias da regulação. Aqui falar um pouco para vocês do que é a frente parlamentar, né? Uma frente criada há pouco tempo, ela foi criada logo no início do mandato, idealizada pelo deputado Paulo Alexandre Barbosa. Vocês conhecem o Paulo? O Paulo foi prefeito de Santos por 2 legislaturas, está no primeiro mandato como deputado federal, mas com um grande destaque aqui de trabalho. Já foi presidente da comissão da CREDEM, já foi vice-presidente da Comissão de Viação e Transportes, hoje faz parte da mesa, é um dos suplentes da mesa da Câmara dos Deputados, né? O Instituto Brasileiro de Infraestrutura é mais novo ainda do que a frente. Nós tivemos um primeiro ano em 2024, que foi criado no final de 23. Eu reputo que foi um primeiro ano de criação do Instituto mesmo, de estruturação, e a gente entra agora num segundo ano, que é um ano de consolidação, digamos assim, do Instituto, sede aqui em Brasília. Nós devemos ter aí uma inauguração em breve, de uma base de apoio em São Paulo e no segundo semestre também de uma base em Santos, exatamente para dar apoio aí aos nossos trabalhos aqui de Brasília. Bom, esse é um pouco e é o máximo que eu vou chegar aqui em termos de estrutura portuária, né?
como funciona a exploração de portos no Brasil, né? Os portos todos eles são federais, não é? Por força da Constituição, do artigo 21, prerrogativa da União, e nós temos aí dois regimes de exploração: o regime público, que a gente chama de porto organizado, e é sinônimo de porto público, né? E as instalações portuárias privadas, que operam em regime autorizativo, mediante contratos de adesão, e é esse pessoal todo que está embaixo da tela, aí, TUP, ETC, IPTUR, IP4, e outras instalações que podem ser estaleiros aí, alfandegados, enfim, dessa natureza. A exploração no porto organizado basicamente se dá através de arrendamentos portuários. Então, cada terminal portuário que integra um complexo portuário, ele é detentor aí da titularidade de um contrato de arrendamento, pode ir até 35 anos na legislação atual. E não está escrito aí, mas esses portos eles podem ser administrados diretamente pela União, através das companhias docas federais, né? Podem ser delegados a estados e municípios, e aí nós temos empresas públicas administrando o porto, né, ligadas aos entes federativos, né? E pode também ser objeto de concessão. Nós temos hoje, atualmente, um único caso de porto concedido, que é o complexo Vitória, Vila Velha e Barra do Riacho. Os portos foram concedidos juntamente com a privatização da Companhia Docas do Espírito Santo, a Codesa. Não confundam, os portos não foram privatizados, os portos foram concedidos, eles retornam à União ao término da concessão. A Companhia Docas, sim, que foi privatizada, essas não está mais no acervo, aí, vamos dizer assim, no patrimônio público, mas os portos continuam. Um pouco do panorama do setor portuário nacional: os portos vão muito bem. Aí foi recortes de notícias que eu peguei, um Google muito rápido, mas nós tivemos recorde em 2024, recorde histórico, né? Crescendo em 1,18% já em cima de um melhor resultado histórico que nós tínhamos, né? Nós temos também aí a questão no primeiro balanço, no primeiro trimestre, até março de 2025, também reportando um recorde bastante significativo, um avanço de 5,49% em cima da mesma base do ano passado. Portanto, estamos aí 5,5% acima de um outro resultado que já era recorde histórico, né? Aí alguns portos, de Itapoá teve recorde, Suape registrou recorde, Itaqui recorde, Portos do Paraná recorde, e isso tem acontecido do Oiapoque ao Chuí, dando conta de que os portos têm respondido a contento, né, às demandas que lhes são postas. Muito embora nós tenhamos aí uma preocupação particular com os acessos portuários, né? Tanto acessos aquaviários, que dependem de dragagem, como acessos terrestres, seja por rodovias ou por ferrovias. É uma preocupação de que haja aí, em alguns portos principais, aí, alguma espécie de esgotamento, e então essa é uma preocupação que nós temos, mas não propriamente dentro das poligonais. Em termos de tendência do setor portuário, um pouco do que vem acontecendo já desde o início desse governo, né? Uma manutenção de atividades centralizadas no âmbito do que a gente chama poder concedente, que hoje é o Ministério de Portos e Aeroportos, né? A continuidade de uma política pública de incremento de infraestrutura portuária mediante licitação de arrendamentos portuários e também autorização de terminais privados. Essas licitações estão aí num pipeline, né? Em geral, com estudos produzidos pela InfraSA. Eu vi que o Fernando está nos acompanhando aqui, mandar um abraço para ele. E a InfraSA tem conduzido muito bem esses estudos, e talvez a principal protagonista aí, não só da estruturação de projetos, mas também da articulação aí dos principais planos de logística, não só os planos portuários, Masterplan, PDZ, mas também a questão do Plano Nacional de Logística, agora já em elaboração, a versão 2050.
uma descontinuidade no programa de concessões portuárias que vinha em curso no governo anterior, mas mantendo a possibilidade de terceirizar a gestão de canais de acesso e até mesmo alguns serviços de zeladoria. Há claramente um problema que nós temos, que eu chamaria um problema de governança das autoridades portuárias, uma certa dificuldade de contratação, né? Sobretudo dos principais serviços aqui de dragagem, enfim, implantação de VTMS, algumas coisas dessa natureza. Então, talvez realmente você passar isso para um concessionário privado traga aí ganhos de eficiência, sobretudo se você dragar aí, fazer a dragagem por resultado, que a gente chama, né, mantendo profundidades nominais, enfim. Esse é um caminho e nós já sabemos que há um projeto piloto, que é o de Paranaguá, e, salvo o melhor juízo, eu vi essa notícia recentemente, o Tribunal de Contas da União já teria aprovado os estudos para esta concessão, e a fase seguinte já seria alguma coisa próxima do leilão, né? Nós temos também uma questão de estímulo a projetos portuários visando a geração de energia limpa e descarbonização, isso já respondendo, né, a uma agenda de ESG forte que nós temos aí para dentro, né, da infraestrutura, mas também uma sinergia, né, com estruturas de geração de energia. Aqui estou falando de parques eólicos, estou falando de energia fotovoltaica, e também de térmicas, né, que, em certa medida, precisam de uma instalação portuária de suporte, no caso das térmicas, para fazer o processo de gaseificação, né, por via de FSRUs, que são embarcações que têm essa agenda de geração de energia. Ela tem demandado muito também infraestrutura portuária e demandará no futuro infraestrutura portuária e também estrutura aquaviária, né? Seja com embarcações de apoio, enfim, sobretudo nas instalações offshore, né? E também um estímulo à expansão da indústria naval brasileira. Isso andou de lado no governo anterior, mas, notadamente, uma das primeiras medidas, eu lembro do pronunciamento do presidente do BNDES, já de largada, falando da retomada da indústria naval brasileira, o que é muito bom, que é muito positivo. E lembrando que a indústria naval, ela sempre teve aí entre altos e baixos, né? A gente não consegue manter uma perenidade, né? Oxalá nós consigamos aí ter aí, vamos dizer, demandas e produtividade nessa indústria que é importantíssima para o Brasil. Temos também uma continuidade da agenda de desenvolvimento do setor hidroviário nacional. Essa é uma pauta que conversa com o setor portuário. A hidrovia também ela funciona como acesso, e alguns portos, né, possuem a hidrovia como principal canal de acesso, sobretudo na região norte. Então, essa convolução dos nossos rios navegáveis em hidrovias é uma pauta muito forte hoje no Ministério, na própria agência reguladora, e nós devemos inaugurar aí em breve os estudos, ou concluir, né, os estudos e levar adiante a primeira licitação aí de uma concessão hidroviária. O regime não precisa ser necessariamente de concessão, talvez caiba uma parceria público-privada, enfim, outras questões, a gente vai falar um pouquinho disso mais adiante. E, de novo, aqui, o maior protagonismo da InfraSA, né, eu já citei isso aqui, não só como consolidadora dos instrumentos de planejamento em logística de transporte, mas também como um agente principal nos estudos aí dos projetos de infraestrutura de transporte. Eu chamo a atenção exatamente para as ferramentas de planejamento, né, importantíssimo aí para... nós sabemos que os ministérios têm que se debruçar aí sobre políticas públicas e planejamento setorial, né? Nós temos, em termos de desafio para o setor portuário, são condições objetivas que se avizinham, e cada uma delas com uma espécie de desafio para o setor. Por exemplo, os investimentos em ferrovias que estão ocorrendo atualmente de norte a sul do país e de leste a oeste, ou seja, as ferrovias cortando o país. Essas ferrovias necessariamente vão desembocar
em algum porto, né? E desafiar, portanto, a capacidade de escoamento desses portos, né? Nós temos concessões que foram já tiveram os seus contratos com prorrogação concluída, né? Vale em Carajás, Rumo, eu acho que na Malha Sudeste, tivemos também Transnordestina, que teve uma repactuação que passou pelo crivo do Tribunal de Contas, né? Nós temos também MRS, e temos a FCA agora discutindo aí também alguns trechos, e temos algumas pendências ainda mais ao sul do país, mas, enfim, esses investimentos, essas prorrogações, em grande medida, estão acompanhadas de investimentos vultosos, e, portanto, nós teremos aí nos próximos anos boas inaugurações aí, seja efetivamente no aumento de malha, seja também na incorporação de material rodante, enfim. Mas esse assunto vocês sabem até melhor do que eu, né? Depois nós temos a produção de óleo e gás no Brasil, que no médio prazo o Brasil deve atingir aí níveis dos países da OPEP, e se espera efetivamente que isso promova também aí a demanda por instalações de grande porte, aí, de tancagem, né? Isso mexe também muito com navegação de apoio, mexe com navios de alívio de plataformas, mas mexe também efetivamente com o mercado de movimentação, mercado portuário propriamente dito. Então, nós temos aí uma série de instalações já dedicadas a isso. Chama a atenção, por exemplo, no Porto do Açu, onde grande parte do porto trabalha para este mercado de offshore. O próprio Porto Central, que é um projeto no sul do Espírito Santo, muito próximo também de Porto do Açu, cujo projeto também enxerga muito este mercado, mas não só esses, né? Nós temos também uma série de estaleiros que acabaram sendo utilizados aí para movimentação de cargas, né? Enquanto ociosos aí em termos de encomenda, né? Outro ponto é a iminente entrada do Brasil para a OCDE. Isso deve levar a uma abertura da economia em novos mercados, né? A gente ainda tem um país, apesar de nós sermos grandes exportadores de commodities e importadores de algumas commodities também, mas nesse mercado já de produtos industrializados, a gente ainda troca muito pouco com o exterior, então é bem possível que isso seja potencializado a partir da entrada do Brasil para a OCDE, muito embora com o efeito Trump, isso talvez seja até precipitado, né? A gente não sabe qual vai ser o vetor resultante de tantas mudanças aí que vêm ocorrendo recentemente, mas, enfim, sem dúvida nenhuma, é mais um fator a desafiar, digamos assim, a nossa estruturação portuária. Também a BR do Mar, vocês conhecem, é uma legislação de incentivo à navegação de cabotagem. Eu lembro aqui que a navegação de cabotagem ela demanda portos nacionais na origem e no destino, portanto, estatisticamente duplicado, né? E, portanto, quando nos estímulos da navegação de cabotagem, a gente passa a demandar duplamente os portos nacionais. Isso é uma tendência, a gente deve efetivamente migrar muitas cargas aí da terra para a água, principalmente em longas distâncias, e, sobretudo, a partir da resolução de algumas questões, como a reforma tributária, que acaba permitindo aí que a gente fuja de guerra fiscal, reduza burocracias tributárias entre estados, né? E parta para uma logística, vamos dizer, mais racional, deixando de levar em conta aí questões de cunho tributário. Portanto, há um otimismo bastante grande, muito embora a BR do Mar, que é uma legislação de janeiro de 22, pasmem os senhores, ela ainda não foi regulamentada. O decreto está para sair, já esteve para sair 7 ou 8 vezes. A informação que nós temos é que nos próximos 30 dias, talvez nós tenhamos essa regulamentação pronta. Em grande medida, a lei já vem produzindo efeitos, né? A gente já teve um aumento de frota, principalmente com containers, mas se espera aí um potencial muito maior nessa questão, né? A retomada da indústria naval brasileira aparece de novo aqui,
porque na medida que você tem essa retomada da indústria naval, como eu disse aos senhores, muitos estaleiros que hoje são utilizados residualmente para a movimentação de cargas voltarão às suas origens, né, na produção de embarcações ou reparação de embarcações. Então, são infraestruturas que não estarão mais disponíveis para a movimentação portuária. Nós temos uma outra questão, que é um crescimento orgânico dos mercados, com PIBs futuros mais positivos, né? A gente andou de lado aí nos últimos 10 anos com o crescimento do PIB, mas mais recentemente o Brasil vem surpreendendo, né? Mesmo com uma série de dificuldades no campo macroeconômico, sobretudo na questão fiscal. Os últimos 2 PIBs aí foram relativamente surpreendentes, e a gente tem visto na movimentação portuária algumas surpresas. Esse número que saiu agora de março, do primeiro trimestre, crescendo 5,5%, é um número importante. E muito embora as commodities, em geral, elas tenham um grande efeito na tonelagem, se nós verificarmos a movimentação em contêineres, em TEUs, tanto na perna exportação quanto importação, nós temos reportado nos últimos 2 anos crescimentos significativos. Portanto, isso nos induz a reflexão aí desse cenário desafiador, né? E a própria utilização da infraestrutura portuária para a geração de energia, você acaba, vamos dizer, permitindo, possibilitando que o porto seja utilizado para, ou parte dele, parte da sua estrutura, né, para sustentar esses projetos de geração de energia. Portanto, mais uma demanda que acaba demandando canal de acesso, acaba demandando utilidades, acaba demandando uma série, às vezes até mesmo berços de área primária para esses projetos, e retroárea também para instalações de suporte, enfim. Isso tudo integra aí um cenário desafiador para os portos brasileiros, e aqui estamos falando, evidentemente, de um cenário de um futuro aí de médio prazo, né? Bom, para enfrentar esses desafios, qual que é a nossa cartilha aí, né? A gente tem que melhorar o ambiente de negócios, né? O ambiente de negócios do Brasil é um ambiente complicado. A gente espera, com a reforma tributária, de um lado, melhorar essa questão de simplificação, digamos assim, dos tributos no Brasil, que é sempre algo complicado, né? Só que a reforma tributária ela começa agora, ela vai terminar lá para 2032 somente, né? Mas o fato dela já estar desenhada, né? Nós já temos aí profissionais estudando isso, então isso nos leva a um cenário positivo, né, de simplificação tributária, o que é positivo na melhoria de ambiente de negócios, né? O que se busca? Previsibilidade, segurança jurídica, estabilidade regulatória. Isso é tendente a uma sinergia para a atração de novos investimentos. Nós continuamos com um setor que judicializa muito, né? E também um setor que tem uma série de controles aí, além do setor ser regulado, ele ainda sofre regulação de controle externo por parte de tribunais de contas, e não raro a gente tem aí decisões judiciais, né, nas várias esferas do Poder Judiciário, que às vezes causam aí um certo desconforto aí, até em matérias que já estariam pacificadas, que acabam sendo retomadas. Aí eu cito aqui a questão do IPTU sobre áreas concedidas, né, que tem tirado o sono da gente. Aí era uma matéria que estava pacificada no STJ, e uma decisão do STF permitindo a cobrança de IPTU em áreas concedidas. Isso tem sido um objeto de problema. Isso é só um exemplo, mas há outros, a própria cobrança da SSE, numa decisão do TCU, enfim. A questão da desburocratização e descentralização de competências, essa é uma outra questão. Hoje, estando em Brasília, né, a gente ainda passa por um processo muito burocrático. Aqui estou falando particularmente na questão envolvendo o arrendamento de áreas portuárias, a própria elaboração do estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental que precede as licitações. São estudos muito densos, que passam também por análises densas em várias esferas para aprovar esses estudos, né?
E tem demandado aí de 2 a 3 anos para que uma licitação se aperfeiçoe, o que não é bom. Normalmente, o, o setor privado tem uma outra dinâmica, né? Que quando ele deseja uma área, ele já está com o negócio entabulado, ele precisa, ele tem pressa disso, e às vezes não é todo mundo que pode esperar esse tempo todo. Isso tem provocado aí talvez um desestímulo, né, de investimentos que nós desejamos e precisamos de forma imediata, né? Provisão de infraestrutura portuária é algo que nós não podemos prescindir, né? E então a ideia é buscarmos aí meios mais céleres, né? Não sei se passando o poder decisório para as autoridades portuárias, que seria uma descentralização, não sei se desburocratizando e promovendo um modelo de precificação de área diferente do EVTEA, que tem um dado de saída que é o valor de outorga, a gente possa evoluir por aí, mas eu acho que há uma proposta de um projeto de lei, e o próprio Navegue Simples, que é um projeto, que é uma iniciativa do Ministério de Portos e Aeroportos para desburocratização, podem trazer aí algumas novidades nesse sentido. Nós temos também o modelo de governança das autoridades portuárias. As autoridades portuárias hoje, elas são empresas públicas, que já tem um modelo de governança interno bastante forte, né? Com conselho de administração, com conselho fiscal, auditoria interna, auditoria externa, enfim. E, além disso, ainda passa por CGU, por tribunais de contas, né? Não nos parece que seja um modelo mais adequado, a gente precisaria tirar um pouco essas amarras, né? Que permitam que as autoridades portuárias tenham um pouco mais de flexibilidade, de autonomia, enfim, não só em relação ao poder concedente, mas dentro de um modelo de gestão mesmo, propriamente dito, né? Também buscar aí o planejamento do complexo portuário com a visão de cluster. Isso é muito importante, né, que a gente enxergue, né? Não é só o porto organizado, não são só os terminais privados que estão ali, é uma visão única, né, de como se pode trabalhar esse planejamento como um todo, inclusive, né, na questão espacial, na questão da economia do mar, no licenciamento ambiental, de uma forma holística, né, buscando fazer aí um EIA-RIMA único, né, para facilitar depois as expansões que venham a ser implementadas através de outros terminais. A ideia é pegar o PDZ do Porto e talvez até os terminais portuários privados adjacentes e buscar ter aí um licenciamento único, enfim, algo holístico. Nos parece que daria uma sinergia bastante interessante, né? A outra é a promoção de ganhos de produtividade, com absorção de novas tecnologias, de inovação, ou seja, fazer mais com o mesmo, né? Ou seja, eu não preciso licitar mais áreas, né? Eu aproveito as áreas que eu tenho e, a partir daí, trabalho melhores ganhos de produtividade. E assim tem sido, apesar de a gente ter licitado áreas, e é necessário que a gente continue trabalhando nessas duas vertentes, mas também esses ganhos de produtividade, com equipamentos mais modernos, com novas tecnologias, enfim, a ideia é também absorvermos. E aí nós temos investimentos dentro dos arrendamentos, dos contratos em vigor, há a possibilidade de reequilibrar esses contratos, há a possibilidade de, no período da renovação desses contratos, inserir novos investimentos, enfim, a gente tem uma legislação bastante boa nesse sentido, com soluções aí dentro do ambiente legal e regulatório, né? Então, eu acho que a gente conseguiu, para dentro dos portos, né, ter modelos para os contratos vigentes. A nossa dificuldade é celebrar novos contratos, ainda dentro dessa morosidade que eu citei há pouco, né? E a agenda de sustentabilidade, a ESG como um todo, né? Potencializando o porto como indutor do desenvolvimento socioeconômico, né? E aqui não só uma visão de porto-indústria, né, através de zonas de apoio logístico e zonas de processamento de exportação, mas também na relação porto-cidade. O fato do o porto crescer de uma forma harmônica, sem agredir a questão de mobilidade urbana, né, um convívio harmônico aí com os municípios ou com o município onde ele está localizado. Isso faz parte de enfrentar os desafios, né?
o setor portuário crescendo, ele tende a causar impactos no meio urbano, e é importante que a gente tenha aí projetos, planejamento, para que isso seja mitigado. A dor e a delícia de ter um porto na cidade, né? Gera empregos, gera tributos, né? Mas também gera aí alguns efeitos colaterais, né? Bom, aqui um pouco do que era o modelo das autoridades portuárias de 93, né? Havia uma autonomia grande, tanto na parte de planejamento, quanto na parte de celebração de contratos, até algumas medidas regulatórias e administrativas, né? E depois, com a lei de 2013, já com medida provisória em 2012, né? A parte disso foi para a então Secretaria Especial de Portos, que era o Ministério à época, né? Parte dessas competências foram para a ANTAC, lembrando que a ANTAC não existia na legislação anterior de 93, né? A ANTAC surge em 2002 portanto, na legislação 2012, 2013, assume algumas atribuições antes a cargo das autoridades portuárias, né? Que acabaram ficando com medidas administrativas, né? Alguns brincam, né, que era o síndico e que passou a ser o zelador do prédio, né? E também a questão do CAP, que passou a ser consultivo, né? Então, vamos dizer, o poder local é muito mitigado com a legislação de 2013. Aqui um pouco do noticiário, né, da utilização vou passar rapidamente essa parte, mas um pouco da questão da utilização dos portos para a produção de energia, né? Então, nós vemos aí projetos eólicos, principalmente. Nós temos 3 regiões aí onde venta muito no país: é no sul do Rio Grande do Sul, é no norte do Rio de Janeiro e na região do Ceará e Rio Grande do Norte, né? E a partir dessas, não só das energias eólicas, não só eólica, mas de fotovoltaica, nós temos muito sol na região Nordeste, a produção de hidrogênio verde a partir dessa energia limpa. Esse hidrogênio verde, ele tende a ser exportado, a Europa seria um grande destino. Nós temos muitos projetos pela frente, mas um desafio de transportar esse hidrogênio na forma de amônia. Mas são projetos que começam a ganhar corpo, principalmente PECEM saiu na frente, acho que com uma parceria com a Holanda, e isso tende também a deixar o setor portuário, né, muito mais atrativo, com uma outra vertente, né? E são projetos por envolver energia, né? E energia é uma matéria-prima importante para a industrialização do país, né? Então a gente começa a pensar em ter aí zonas industriais adjacentes aos portos, né? Exatamente para operar em sinergia com, notadamente, indústrias que demandam mais a água, sobretudo equipamentos de grande porte, enfim, pás eólicas, transformadores, mas também indústrias intensivas em energia, e teriam custos mitigados aí com a transmissão de energia se estiverem próximas aos portos. Enfim, a gente não sabe onde é que vai dar isso, assim como a gente não sabe como vai ficar a questão dos combustíveis aí para descarbonização de frotas, né? Mas é algo que a gente precisa acompanhar de perto, e o Brasil acho que está bem posicionado em relação a essas agendas, né? No âmbito do legislativo, já citei aqui a questão da reforma tributária, e embora os contornos da reforma tributária estejam definidos, né, ainda tem uma regulamentação grande pela frente, né, e uma implantação paulatina que deve ir até 2032. Portanto, são pontos de atenção que a gente tem que tratar dessas questões, sobretudo com relação ao custo Brasil, se realmente nós vamos ter aí um resultado neutro com relação à tributação, que é a proposta originalmente colocada pelo Congresso Nacional, pelo próprio Executivo, pelo governo, né? Mas a gente sabe da vocação que o Brasil tem de querer arrecadar mais, né? E a nossa preocupação é em razão de uma condição severa que nós temos aí em âmbito fiscal, que se busque, se aproveite essa oportunidade para aumentar um pouco a carga tributária, o que não foi o combinado, né? A ideia é que nós tivéssemos uma reforma tributária que simplificasse a legislação, mas, ao mesmo tempo, tivesse um efeito neutro no tocante
ao quantum tributável, não é? Muito embora já se saiba que a tendência era que a indústria sofresse um pequeno decréscimo de tributação e a área de serviços pagasse um pouco mais. Nós temos também a nova lei das concessões, recentemente passou, acho que pela última comissão na Câmara dos Deputados, da relatoria do deputado Arnaldo Jardim. É uma lei, os senhores sabem, né, nós tivemos um histórico muito pequeno, muito tímido, né, em parcerias público-privadas em âmbito federal, e a gente espera que, na nova lei das concessões, que não trata só de concessões, trata de concessões lato sensu, né, a gente espera que a gente consiga promover aí mais parcerias público-privadas. Eu acredito que no nosso setor a gente possa usar isso para a indústria, né? A gente já experimentou um pouco disso recentemente num processo de dragagem em Santa Catarina, na Babitonga, onde era um modelo de dragagem que seria realizado pelo privado, mas numa área portuária, para benefício de um TUP. Na próprio modelo da FIPS, da Ferrovia Interna do Porto de Santos, a gente trabalhou alguma coisa parecida com parceria público-privada. A gente tem um histórico da Arbitrar com a Receita Federal, também nessa área aduana, e acho que a gente pode replicar isso bastante bem em outras searas, e sobretudo em modelo hidroviário, onde a concessão pura talvez não se mostre viável, em trabalhar um modelo de parceria público-privada. Nós temos a nova Lei dos Portos, o projeto de lei 733 de 2025, a gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho dele logo mais. Nós temos no Senado hoje a Lei Geral Ambiental. Um dos gargalos que nós temos hoje em infraestrutura envolve o licenciamento ambiental, também questões fundiárias com a SPU. Isso é parte de uma burocracia que ainda está pesada, que ainda não está boa. A gente precisa ter um órgão ambiental mais proativo, e quando eu falo órgão ambiental, é também o Ministério Público, né? Mais envolvido com esses projetos, né? Entendendo que isso é uma coisa supranacional, todo mundo precisa de infraestrutura, né? Então não faz sentido o Ministério, enfim, o empreendedor brigar por um projeto, né, e chega na hora do licenciamento, não sai o licenciamento, ou sai o licenciamento e no dia seguinte uma ação civil pública paralisando, tornando inválida a licença ambiental. É preciso que a gente tenha um modelo onde todo mundo converse, uma espécie de pacto, né, para tratarmos de... Não é humanamente impossível se investir em infraestrutura sem impacto ambiental, mas nós temos que analisar, por outro lado, né, o que não fazer, o que representa não fazer, né? Se eu não construo um porto, eu sou obrigado a queimar mais combustível no caminhão. Então, não fazer, não gerar emprego, não gerar desenvolvimento, quanto é que custa isso? Então, o órgão ambiental tem que ter uma visão mais aberta, né, para enxergar também o prejuízo de não ter a infraestrutura. A outra questão é o prazo. É humanamente impossível aguardar 2 anos por um sim, um não, um talvez, né? Isso deveria ser algo em 60, 90 dias. Fala sim, não, talvez, e o talvez é isso, você tem que cumprir tais e tais condicionantes, enfim, né? Eu acho que isso é perfeitamente possível e ninguém quer. Eu acredito que nessa sala ninguém deseja, né, investir em infraestrutura agredindo o meio ambiente, né? Então, ninguém quer entrar numa aventura dessa de agressão ao meio ambiente, mas não dá para esperar tanto tempo assim, né? Isso não se mostra razoável, né? Tivemos também a lei do combustível do futuro, estamos discutindo aí também o combustível de aviação, também o bunker, né? Como disse para os senhores, há uma dificuldade de sabermos, particularmente quanto ao bunker, o combustível da navegação, para que linha a gente vai, se vai ser com biocombustível, se vai ser gás, o que nós vamos ter aí pela frente. Mas as quantidades, quando a gente põe navegação de cabotagem e longo curso, as quantidades são astronômicas e é importante que a gente esteja preparado não só para produzir ou ter disponível esses combustíveis, mas ter também infraestruturas que permitam aí, o abastecimento dessas embarcações. Quando você permite que a embarcação seja abastecida dentro do teu cluster portuário, isso permite que ela chegue com menos combustível e mais carga. Portanto, está dentro de uma equação de eficiência, né? Então, é importantíssimo e até estratégico termos essa disponibilidade do abastecimento aqui no país, permitindo que
que ela venha com mais disponibilidade para carregar carga e menos combustível, né? Temos também já aprovado o marco regulatório de eólicas offshore e devemos ter a BR dos Rios ainda não está na mesa, mas é uma legislação que provavelmente virá a reboque aí das concessões das hidrovias que nós estamos iniciando aí os estudos, né? E já com um piloto aí da hidrovia do Paraguai, né? Lembrando aí que a BR do Mar, que cuida da cabotagem, até agora não foi regulamentada pelo Ministério, pela Casa Civil. Bom, e reportar aqui avanços setoriais recentes. Acho importante a gente falar a privatização da Codesa, a concessão dos portos de Vitória, Vila Velha e Barra do Riacho. Isso ocorreu, acho que pelos idos de 2020 ou 2021, né? Também o leilão de arrendamentos portuários do atual governo, né? Vamos ter aí cerca de 35 áreas arrendadas, né? E particularmente algumas áreas em especial, a área do meio que já foi licitada no Porto de Itaguaí, é uma área que estava ali há 10, um pouco mais, 10 anos aí para ser licitada. Essa foi uma página virada, algo que se elogiar, né, um importante projeto que saiu do papel e já temos um licitante vencedor aí, já na fase dos projetos, né? Também potenciais leilões de áreas estratégicas no Porto de Santos, o STS-10, que é um mega terminal de contêineres de carga geral, e o STS-08, que é uma licitação que deu vazia de líquidos, deve ser retomada também, tá? Também a transferência do terminal de passageiros do Porto de Santos, o Concais, isso tem um efeito muito importante para o munícipe de Santos, né? Isso trabalha ali a revitalização de uma área importante no Valongo, do centro histórico de Santos, e essa é uma possibilidade que a própria lei nos permite agora, depois de algumas alterações, que é a mudança de áreas de terminais dentro do mesmo cluster, né? Nós temos também a nova descida rodoviária do litoral de Santos. Esse é um projeto ligado a uma concessão estadual no estado de São Paulo, mas também uma decisão já tomada dessa nova descida, está em projeto também, mas algo importante, né? A futura concessão do canal de acesso do Porto de Paranaguá, estudos já aprovados pelo TCU, também uma importante virada de página. A InfraSA trabalhou fortemente nesse projeto aí, e o próprio Ministério, enfim, algo importante que também já começa a ganhar corpo, né? E uma potencial primeira concessão hidroviária no Rio Paraguai, na parte sul do rio, já nas fronteiras ao sul do país. Também será um marco, sem dúvida nenhuma, importante, será a primeira concessão hidroviária da história do país, né? E o desenvolvimento do modelo de parceria da ferrovia interna do Porto de Santos, que também já foi consolidado aí em 2022, também um modelo, reputo eu, disruptivo, cercado de êxito. Então, foram entregas aí importantes, né? Na reforma do setor portuário, o projeto de lei 733 de 2025, eu pensei aqui algumas questões propostas no projeto de lei, um projeto cercado de polêmica. Iniciou-se agora a sua discussão no âmbito do Congresso Nacional, mas ele propõe aí uma descentralização, né? Portanto, um fortalecimento das autoridades portuárias vis-à-vis com as competências hoje a cargo do Ministério, também desburocratização e simplificação das licitações portuárias, também uma flexibilização na relação capital-trabalho, com o final da exclusividade de vinculação do trabalhador junto ao órgão. Isso é uma questão, quando os terminais querem contratar com carteira assinada, com vínculo, né? Essa exclusividade tem atrapalhado um pouco essa possibilidade. Também adentra aí no modelo de governança das autoridades portuárias, buscando aí alternativas aí de contratações mais expeditas, enfim, algo que é muito importante para o setor. Uma nova configuração e atribuições para os conselhos de autoridade portuária, retomando um pouco o modelo que era lá da Lei 8.630, né? A implantação do contrato de gestão, eu reputo o contrato de gestão algo muito importante, é uma possibilidade que nós temos de darmos uma agenda de Estado
para a infraestrutura, né? Saindo de uma agenda de política pública para uma agenda de Estado para os investimentos, né? O porto que temos, do porto que queremos, né? Também a busca de um licenciamento ambiental holístico, né? Buscando licenciar o cluster portuário como um todo, o fortalecimento da regulação, particularmente da agência reguladora setorial, que é a ANTAC, né? Também uma retomada do Programa Nacional de Dragagem Portuária, algo importante, que a gente tenha claramente os contornos do que se pretende em termos de dragagem a nível de país, né? Traz também conceitos de economia azul, uma preocupação também com a mudança de clima e descarbonização, e análise de impacto regulatório para todos os entes com competência normativa. Isso também é um avanço importante. Hoje só é exigido análise de impacto regulatório para aquelas empresas para aquelas agências reguladoras em estrito senso. Mas se eu tenho um outro órgão, por exemplo, a Receita Federal, que tem, de alguma forma, competência normativa, ela não é obrigada nem a fazer audiências públicas, nem a fazer análise de impacto regulatório, e não raro a gente fica sabendo de mudanças aí pelo Diário Oficial, o que não é bom, não é? É importante que a gente tenha um controle social, principalmente quando essas mudanças causam impacto aí de natureza econômica, enfim, que tem uma repercussão maior. E eu acho que é isso, meu caro Baldez, que eu tinha para dizer para vocês, não querendo me alongar mais, mas privilegiando aqui o nosso tempo para as discussões. Ok, Mário. Muito obrigado. Você fez um overview aí muito importante para todos nós. Eu acho que deu uma noção dos temas mais importantes que nós temos atuado nesse setor portuário. Agora nós vamos abrir algumas perguntas. Eu vou. Não sou autoritário, não, Mário, mas eu vou fazer a primeira pergunta, tá? E quem quiser depois fazer alguma observação, alguma coisa, é só levantar a mãozinha. Já estou vendo que o Wagner aqui está, o nosso grande Wagner da CNI, o Wagner Cardoso. Mas depois, quem quiser, por favor, levanta a mãozinha para a gente ir dando a palavra. O que eu queria te perguntar é o seguinte, Mário, sobre realmente essa reforma da lei dos portos, tá? Tem 3 pontos, tem vários pontos. Você apresentou aí uma série de pontos, mas assim, nós temos um cenário hoje com uma lei vigente. A próxima lei que vai substituir a anterior tem que vir realmente para melhorar o ambiente da anterior, porque se for para piorar ou para manter o mesmo padrão, não tem ganhos econômicos, ambientais, etc. E tem 3 pontos que eu já participei de alguns debates que eu queria te ouvir, se você puder nos adiantar. Primeiro deles é o contrato de gestão, que no passado, assim, no passado dá a impressão que a gente tem uma idade de Moisés, mas não é isso. No passado, nós estamos falando dos anos 90, houve uma estatal, aliás, a antiga SEST, que eu nem sei se ainda existe esse órgão, mas chegou a assinar uns contratos de gestão com algumas estatais que queriam ter uma liberdade maior, não é? Na condução do seu negócio. Qual foi o problema que ocorreu no contrato de gestão naquela época? Não havia a penalidade, quer dizer, havia metas, se atingisse, ok, se não atingisse, ele justificava e vida que segue. Então, ele perde um pouco a sua finalidade. Segundo ponto, a questão do AIR, da análise de impacto regulatório, quando se deveria também ter uma análise de resultado regulatório. Porque muitas vezes se faz uma norma, e a gente está cheio delas aí, passa ano, e aquela norma a gente fica criticando a norma porque ela não deu resultado nenhum.
ou pelo menos aparentemente. Por quê? Porque a gente não faz esse tipo de análise. E o terceiro ponto é a questão do Plano Nacional de Dragagem. Se os usuários já pagam uma tarifa para a dragagem, que é a tabela 1, por que que o governo ainda tem que se meter nesse tema, quando esse tema é uma questão local, cada qual faz os seus projetos de dragagem dentro da sua estrutura, porque inclusive o governo está lá dentro, com o presidente, com o diretor, com o conselho de administração, portanto, ele poderia. Por que que o governo aí se atribui esta responsabilidade que é absolutamente local, que é local? Tá ok, Mário? Esses seriam esses 3 pontos aí que eu queria ouvir os teus comentários. Obrigado. Pois não, Baldez. Bom, eu vou te falar como eu enxergo o contrato de gestão e talvez seja o caso do projeto de lei detalhar um pouco melhor, né? Mas, na minha opinião, o contrato de gestão seria alguma coisa com o seguinte cenário: o porto que eu tenho hoje e o porto que eu quero ter daqui a 10 anos, por exemplo. Tá? Eu coloco o número 10 de propósito, que é para que ele transcenda mais de um governo, tá certo? Né? Porque eu quero, é um desejo que eu tenho, né, que isso seja uma coisa de Estado e não de governo, tá certo? Né? Então, eu pego, por exemplo, o porto, sei lá, vamos pegar um exemplo, o porto de Paranaguá. O que eu tenho hoje em Paranaguá? O que eu quero para Paranaguá daqui a 10 anos? Bom, eu quero firmar em Paranaguá mais 8 arrendamentos portuários no período de 10 anos. Então, eu coloco para dentro do contrato de gestão quais áreas eu pretendo arrendar, e como eu pretendo fazer isso ao longo do tempo. Muito bem. Quero fazer a concessão do canal de acesso. Como que eu vou fazer isso? Colocar isso ao longo do tempo. Não é? A busca de duplicação rodoviária que não está a cargo da autoridade portuária, mas que ela precisa, de alguma forma, concatenar isso com uma concessão estadual, com uma concessão federal, enfim. Né? Há alguma coisa que ela precise contribuir, seja doando um projeto, seja doando um estudo, né, do que eu pretendo ter em termos de master plan por um período de 10 anos, alguma coisa nesse sentido. Enfim, você coloca ali, você abre o coração para os próximos 10 anos ali, tá certo? Bom, tem multa? Pode pôr multa. A multa pode ser: você destitui a diretoria que não cumpre o contrato de gestão. Você deixa o salário variável do diretor baseado nessas metas do contrato de gestão. Isso já existe, né? Só que hoje funciona, você põe lá metas mais simples e o gestor cumpre. Mas aqui você vincula isso, tá certo? Então, 30%, 40% do salário dele está vinculado ao cumprimento dessas metas, né? E o mais importante, você põe o CAP e a ANTAC para acompanhar isso, tá certo? Ver se o gestor está fazendo isso para e passo, né? E aí, não importa quem é o gestor de plantão. Ele assumiu o cargo, esse contrato de gestão está em vigor. A gente deixa de correr o risco de trocou a diretoria, muda todo o planejamento estratégico do porto, vira do avesso, tá certo? Então, isso dá previsibilidade para quem trabalha com aquele porto, para um horizonte temporal que seria bastante razoável. Esse contrato ele é hermético? Não, não precisa ser hermético. Em 10 anos pode ser que mude muita coisa. Você pode aditar aqui e ali, mas há que ter um rigor do acompanhamento disso. Você não pode também banalizar as alterações para flexibilizar o cumprimento de metas, né? Mas assim, com critérios objetivos, e aí sim fortalecer o CAP, porque o CAP vive o dia a dia do porto, né? E a própria agência reguladora, que tem poder de polícia, né? Se descumprir o contrato de gestão, você aplica uma multa, e essa multa pode ir para a autoridade portuária, pode ir para o CPF. Isso é uma questão de uma regulamentação interna da própria agência. Então, eu reputo que a ideia do contrato de gestão talvez seja o que há de melhor dentro dessa proposta legislativa que está posta aí no Congresso Nacional. É claro, quando a gente fala de análise de impacto regulatório, você tem toda a razão, tem que ter também análise de resultado regulatório, né?
ex ante e o ex post, tá certo? Então, sem dúvida nenhuma, se isso não foi abordado, vamos dizer, em estrito senso, tem que ser colocado. Não faz sentido você só prever e não avaliar se aquilo está correto. Então, portanto, isso sim tem que vir acompanhado. E o Programa Nacional de Dragagem, Baldei, se você pegar a legislação hoje, de 2013, não está a cargo da autoridade portuária fazer dragagem. Não está, tá certo? Ali diz que cabe ao Ministério, à União, fazer a dragagem. Então, eu acho que isso era importante a gente definir, por quê? Porque se você dá a tarifa para a autoridade portuária dragar, né, se você calibra a tabela 1, né, prevendo ali uma despesa de dragagem, não é para sair do orçamento da União esse dinheiro, é para sair do próprio caixa da autoridade portuária, que está arrecadando para isso. Aliás, teve a tarifa aprovada exatamente para fazer esse tipo de serviço. Então, a ideia é que fique transparente, pelo menos, afinal de contas, quem vai dragar, quem é que eu cobro, tá certo? Quem que eu devo cobrar pelo serviço de dragagem? E aí, claro, evidentemente, no contrato de gestão vai dizer ali, olha, nos 5 primeiros anos, a profundidade do canal de acesso deve ser, sei lá, nominal de 16 metros. A partir do 6º ano, você tem que fazer a dragagem de aprofundamento para chegar em 16,8, 17,2, alguma coisa nesse sentido, e cobrar, colocar o pessoal no calcanhar aí para cobrar isso, né? Em grande medida, quando você vê as auditorias do TCU, da própria CGU, nas autoridades portuárias, são apontamentos nesse sentido. Olha, mas qual é, afinal de contas, onde se quer chegar, né? Então, acho que isso seria uma grande medida, penso eu, de nós termos aí transparência, né? Eu não tenho nada contra se o governo quiser fazer uma dragagem de aprofundamento, entender isso como algo estratégico. Se tiver orçamento da União disponível para isso, ótimo, ótimo. Mas isso tem que ter uma certa previsibilidade, né? Por que eu vou dragar lá em Rio Grande e não drago em Paranaguá? Porque Rio Grande é melhor? Tem que ter um critério objetivo para isso, né? Olha, eu vou dragar em Rio Grande porque Rio Grande sofreu uma catástrofe, tá certo? Teve uma enchente, teve uma coisa grave lá. Então, isso tem que ser justificado, né? Mas, sobretudo, né, dar previsibilidade, né, para quem está no setor, né, seja na qualidade de usuário, seja na qualidade de prestador de serviço, de operador, enfim, né? Essa previsibilidade, essa transparência, né? Ela é extremamente necessária neste momento. Perfeito, nós temos uma avaliação bastante semelhante, Mário, e nós, usuários, pagamos assim, de muito bom grado as tarifas. Às vezes nem reclamamos de pagar. Agora a gente queria o serviço a que ela se destina, né, ser feito. Bom, vamos agora abrir a vocês. O primeiro inscrito aqui é o Wagner Cardoso, da CNI, meu grande amigo Wagner. Por favor, Wagner. Muito obrigado, Baldez. Mário, por via, parabéns pela apresentação, muito bem estruturada. E eu estou vendo aqui meu professor Luiz Fayet, o que me deixa muito contente, aqui com a mão na testa, meu mestre. Mário, olha só, a CNI ela tem uma preocupação muito grande com a movimentação de contêineres, né? É uma carga muito importante para a CNI. Lógico, a CNI é muito grande, é uma associação de associações, mas eu acho que nós não podemos ignorar que, ano passado, nós tivemos um colapso muito forte na movimentação de contêineres. Isso foi uma coisa muito séria. Olha, foi uma perda de competitividade para a indústria brasileira muito alta. De Santos para baixo, os terminais entraram em colapso. Os contêineres ficaram 20, 30 dias, 40 dias no porto e saíram nos jornais aí. Eu tenho uma coleção de jornais aí que saíram. E era uma morte anunciada. A Fiesp já tinha mandado cartas há muito tempo. Os terminais estão saturados, entendeu? Passaram aquele número de 25, 70, já passaram há muito tempo. Então, qualquer probleminha que acontece, como teve Itajaí e BTP, o sistema todo entrou em colapso. Entrou em colapso de Santos para baixo, porque a indústria, 75% da indústria brasileira está no Sudeste e no Sul.
entendeu? Lá em cima tem indústria? Tem, lógico. Na terra do Baldez, no Maranhão, tem indústria, mas é pequena. Quer dizer, a indústria manda carga do sul, sudeste para o norte, nordeste. Então, nós tivemos um colapso muito sério nos portos, que não me deixa otimista, porque na prática não aconteceu nada para mudar esse colapso. Quer dizer, nós tivemos... Era uma morte anunciada. Os terminais todos crescendo, a capacidade deles lá em cima, 80%, 70%, 90%. Aí aconteceu o colapso. Olha, armador gosta de carga. Se o armador não entra no porto, é que tem algum problema, porque ele vive de ganhar dinheiro na movimentação de contêiner. Os armadores pularam os portos. Olha, poucas coisas... É difícil citar uma facada na competitividade da indústria brasileira maior do que foi no ano passado, com ele ficando 30, 40 dias na beira do cais. Na ANTAC foram abertos mais de 200 processos. Entendeu? Então, nós tivemos um planejamento irresponsável, entendeu? Que o TECOM 10 primeiro ia ser espalhado para cada área ali, depois ia ter um terminal de passageiros no meio do TECOM 10, aí depois do colapso vai se licitar. Então, eu acho que nós temos um sério problema de gestão aí, de planejamento, que, na verdade, é o seguinte, mesmo que o TECOM 10 seja licitado aqui, não vai resolver os problemas todos e vai operar com plena capacidade daqui a 5, 6 anos também. Então, olha, nós estamos vivendo com a faca no pescoço. Entendeu? É uma situação muito, muito grave que afeta muito a indústria brasileira. Eu acho difícil ter algo mais importante para a logística, que é a agilização da privatização, da concessão do TECOM 10 e da elaboração de outro terminal, porque não tem nenhum outro terminal de contêiner de Santos para baixo no planejamento do governo. É só granel. Todos que eu vi ali, o TECOM 10 é o único de contêiner. Então, nós estamos com um problema muito grave, entendeu? E não estamos confortáveis com o horizonte da solução. Era isso que eu queria falar. Nós temos a licitação em Itajaí, né, que hoje opera lá precariamente. Ali o porto deve ser licitado, é praticamente um porto full container, né? Então, ali você deve ter um incremento de capacidade em Itajaí. Você tem Itapoá, salvo engano, com planejamento de expansão. A própria Portonave hoje faz expansão também no cais. Parte dessa dificuldade que houve foi por conta disso. E assim, eu acho que em Imbituba hoje você tem capacidade ociosa, não consigo enxergar gargalo no TECOM de Imbituba, e acho que tem também capacidade de crescimento em Rio Grande. Nos terminais de contêiner no Rio de Janeiro, eu acho que houve sim agora um incremento grande de demanda nos últimos tempos, mas o período que eu passei no Rio tinha também capacidade de investir. Eu acho que a STSI ganhou ali uma retroárea, eles adquiriram uma área ali próxima do terminal deles, vai ter também incremento de capacidade, lembrando que o Rio dragou recentemente para 366. Nós temos notícias boas, Wagner, e a gente trabalha também com a questão de produtividade. Mas eu concordo totalmente contigo, Wagner. A gente não precisa esperar fila para fazer investimento, não. Até porque os nossos investimentos demoram mais tempo do que o normal, porque a nossa burocracia é grande, né? Então, eu acho que a gente está atrasado com tudo isso, tá certo? E isso não é um problema do Fernando que está aqui, que é da InfraSA, não é um problema dele, tá certo? Não é um problema meu, que fui diretor da agência reguladora, isso é um problema sistêmico, né? A gente precisa colocar... E é um problema, assim, de também você ter uma rotatividade muito grande dos gestores. Você vai num porto em Hamburgo, em Roterdã, o cara está lá há 20, 30 anos. Né? O diretor de docas no Brasil não esquenta a cadeira, meu Deus do céu, tá certo? Ministro também, a gente
troca ministro com muita frequência, né? E às vezes a gente também não tem nos ministérios aquele núcleo duro, né? Quando troca o ministro, troca também todo o segundo escalão. Então fica muito difícil. Por quê? Porque quando você troca tudo isso, você começa a patinar até retomar a agenda de novo. Então, algo que a gente poderia fazer em 2 anos, demora 6, 7 anos para fazer. E, infelizmente, é a nossa realidade. Mas eu concordo, me solidarizo também contigo, né? A gente não precisa esperar fila para investir. O Brasil, a própria característica do Brasil, nós vamos demandar infraestrutura fortemente nos próximos anos. Eu dei aqui uma lista de 7 ou 8 pontos que vão desafiar a gente nos postos. Isso já tem data marcada: óleo e gás, cabotagem, o próprio crescimento do PIB, a própria economia brasileira que andou de lado vai crescer, em algum momento vai retomar, e quando cresce 1% do PIB, cresce 3%, 4% de movimentação portuária. E se você crescer 4% em 4 anos seguidos, isso vai para uns 20% um pelo outro. 20% para você pegar isso em produtividade é dificílimo. Outra coisa, acessos. A gente não pode pensar no porto só para dentro do porto, não. E os acessos? É tudo com a mesma estrada, é tudo com a mesma ferrovia. Quer dizer, a gente tem que pensar nesse planejamento como um todo, né? E essa dificuldade. Então, há sim um problema sistêmico nisso tudo, né? E que a gente tem que enfrentar isso de alguma forma, ver o que a gente deseja fazer, mas, sobretudo, né? Aquilo que a gente estava comentando, né? Um ambiente de negócios possível, né? O ideal seria você abrir o PDZ do porto, né? Precificar essas áreas e falar: olha, essas áreas estão disponíveis. Se você tiver um negócio que é aderente ao PDZ do porto, a gente faz um chamamento rápido aqui, vê se tem mais um interessado e celebra o contrato. Acho que isso é uma coisa possível, né? E a gente não pode olhar tudo como o Porto de Santos, que está todo mundo interessado nas áreas. Há outros portos no Brasil que têm áreas disponíveis. Deixar isso meio que numa licitação aberta, né? Para quando surgir o projeto, você ter aí uma possibilidade de uma contratação mais expedita. A gente defende essa discussão, colocar isso na mesa, né? E aí a precificação pode ser através de uma EVTEA, pode ser dentro do mesmo modelo, mas que isso seja feito previamente, digamos assim, para não ter que passar à la carte, caso a caso, esperando 2, 3 anos, quando o cara está com um contrato embaixo do braço ali, um take or pay, alguma coisa para levar adiante, tem que esperar tudo isso, né? Mas é um pouco disso que eu acho que a gente poderia aproveitar, talvez, esse projeto de lei, talvez o Navegue Simples, né, que a gente tem participado de reuniões aí no Ministério, para realmente destravar a coisa. A gente precisa gerar provisão de infraestrutura, precisa gerar emprego, precisa gerar renda, precisa rodar a economia, e estamos fazendo desaforo para investimento aí, para esperar 2, 3 anos aí, para aprovar, para celebrar um contrato que vai demorar outros 2, 3 anos para colocar essa área em disponibilidade operacional. Excelente. Gostei, Mário. Obrigado, Wagner. O Carlos Danilo estava na frente do Fayet. Agora o Fayet ultrapassou o Carlos Danilo. É o Estatuto do Idoso, eu tô achando que foi isso. Fayet, não sei, o Carlos Danilo, eu não estou olhando mais ele aqui, mas se ele Estou na ainda fila quiser... aqui também, mas, por favor, o Faê pode falar na minha frente. Obrigado. Ótimo. Obrigado, Carlos Danilo. Ok, Fayet, por favor. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, cumprimentar o Mário, o Wagner, você, Baldez, e tantos outros amigos que estão nessa jornada aqui. Eu tenho algumas observações e alguns pontos críticos. O primeiro é que, no meu entendimento, Porto é uma questão de segurança nacional. É a porteira para o mundo, e eu não dou a chave da minha casa para alguém ficar administrando. Entendeu? Então, eu acredito que nós temos que meditar muito sobre isso. Nós estamos tendo uma crise mundial de criminalidade e eu acho que, então, nós temos que tomar cuidado com relação a isso. O segundo ponto é que nós estamos com uma crise de governança nos portos. Eu acho que a perda de poder do CAP, ela foi muito importante sobre isso. Nós estamos ficando travados. Terceiro ponto que eu gostaria de registrar é a questão ambiental.
Nós temos o caso do Paranaguá, terminais estão há mais de 5 anos esperando para a autorização final para ser iniciada a construção. Então, evidentemente, isto cria esse colapso que foi registrado agora há pouco. E daí eu tenho um aspecto para registrar com relação à dragagem, é que é uma questão de competência, sinceramente. Não é problema de dinheiro, porque a tabela 1 resolve. Eu lido com esse assunto há mais de 30 anos. Eu conheço porto que faz e não faz, e faz e não faz. E vejo, por exemplo, que hoje o sistema portuário Itajaí Navegantes trabalha com uma profundidade maior do que o Porto de Paranaguá. Quer dizer, não é um problema de natureza, nada disso. É um problema de governança, que não está funcionando. Mas eu queria entrar numa questão que eu considero a mais importante e que me inspirei muito nas sugestões do próprio Baldés. É um problema da reaudiência. Nós temos experiências muito grandes. Eu vou pegar uma experiência que eu tenho no setor portuário. Nós tivemos uma audiência no Porto de Aratu. Eu tinha trabalhado no Porto de Aratu com uma equipe local e de outros companheiros de outras áreas. Fizemos uma sugestão de modificações no terminal de grãos de Aratu. Tudo bem, passou a audiência pública. E eu fui, evidentemente, procurando descobrir por onde estão correndo as coisas. Quando o processo chegou no Tribunal de Contas da União, eu tive a informação de que a minha participação e a participação do presidente da Usuporte não constaram na ata. Veja a gravidade do problema. Então, na minha opinião, a ideia que eu vi o Baldés levantar é que nós precisamos audiência. Depois da audiência, as autoridades executivas trabalham na reformulação da proposta, gerando o projeto que vai ser licitado, e este projeto tem que voltar para uma nova audiência para ver em que grau, efetivamente, as propostas feitas na primeira audiência foram aceitas ou não. Porque, inclusive, as justificativas que eu tenho visto nesta área portuária, na área rodoviária, são verdadeiras piadas. Então, por isso, eu gostaria de plantar aqui a ideia da reaudiência, não querendo roubar a ideia do Baldés, mas prestigiando a ideia do Baldés. Eu agradeço, Mário, meus cumprimentos pela sua tradicional competência. Obrigado, Fayet. Rapidamente, vou fazer um comentário aqui, Baldés. Essa questão da segurança nacional e vis-à-vis com a concessão. Eu digo assim, o porto, assim como os aeroportos, assim como as rodovias e como as ferrovias, eles não estão à venda, tá certo? O que acontece quando eu coloco um concessionário para administrar essas estruturas? Ele é um longa-manos do Estado, tá certo? Ele recebe ali, ele não recebe ali uma carta em branco para fazer o que ele quer e que ele bem entender. Pelo menos não deveria ser assim, tá certo? Então eu consigo modular esse contrato, consigo colocar uma regulação forte em cima desse contrato,
consigo colocar uma fiscalização forte em cima desse contrato, mas, sobretudo, exigir dentro do modelo de concessão que esse concessionário atue como se o governo fosse, tá certo? Com a prerrogativa de poder contratar mais rápido, porque contrata em regime privado, né? E dar uma dinâmica que, infelizmente, as amarras do setor público não conseguem dar. Eu não consigo enxergar, Faye, o que um porto tem de mais estratégico do que um aeroporto. Então, nós conseguimos hoje fazer, e está no plano do governo hoje, e às vezes é dentro do próprio ministério, tá certo? Fazer concessão de aeroporto, fazer concessão de hidrovia, mas virou pecado fazer concessão de porto. E não vou entrar no mérito disso, mas a gente está fazendo concessão direto aí de rodovias, de ferrovias, de hidrovias e de aeroportos. Porto virou pecado. Eu acho que teria sido realmente, de fato, um equívoco colocar o Porto de Santos naquela pauta de concessão àquela altura do campeonato. Estou falando aí de 4 anos atrás, tá certo? Mas portos como Itajaí poderiam estar perfeitamente concedidos, São Sebastião poderia estar perfeitamente concedido, com resultados absolutamente positivos, como, aliás, Vitória tem reportado, apesar de totalmente low profile aí, os resultados que têm ocorrido por lá. Então, eu não consigo enxergar a questão da segurança nacional quando eu tenho um cipoal de autoridades dentro do porto organizado. Eu tenho Polícia Federal dentro do porto organizado, tenho Receita Federal dentro do porto organizado, Anvisa, Vigiagro e tudo mais que você achar que está todo mundo lá dentro, né? Então, você não está entregando de bandeja o porto para o concessionário. Eu consigo enxergar o concessionário, repito, como alguém agindo em nome do Estado. E veja, quando eu faço a concessão do porto organizado, ele não perde a sua condição de porto público. Ele não pode rejeitar carga, ele não pode atuar diferentemente do que está no PDZ, ele não pode, ele mesmo, definir como vai ser o regulamento de exploração do porto, ele mesmo fazer o master plan, ele tem que rezar dentro dessa cartilha. Portanto, o porto não perde a sua condição de porto público e porto organizado, mesmo estando concedido para a gestão de uma autoridade portuária. Você poderá dizer, olha, mas essa autoridade portuária vai querer ganhar dinheiro. Então, se eu ponho ela ali como intermediário, provavelmente os custos portuários ficarão mais caros. O trade-off é esse, tá certo? Vai ficar mais caro ou ele consegue, sendo mais eficiente, né, mesmo tendo a sua margem de lucro, suplantar com ganhos a ineficiência de termos ali alguém do setor público, que é ineficiente, a gente sabe. Não raro você tem um cabide de emprego ali, não raro você tem um goleiro jogando na ponta direita ali, tá certo? E isso faz toda a diferença. E a gente sabe como funcionam essas questões de indicações políticas, enfim, nesse país. Então, esse é um pouco do que eu acho com relação à segurança nacional. Com relação ao CAP, eu não tenho nada a dizer, eu fui presidente do CAP em São Sebastião, eu sou fã do CAP, eu acho que o CAP é um instrumento fantástico, e o CAP, quando tem um presidente bom, quando tem uma agenda boa, eu não consigo enxergar nada melhor do que o CAP. Eu, inclusive, tenho defendido realmente um CAP mais fortalecido, né? A licença ambiental, mesma coisa, né? Eu acho que a gente precisa ter um novo modelo. Primeira coisa, a gente não pode ter o ativista dentro do órgão licenciador ambiental, tá certo? Ali tem que ter critérios objetivos, tá certo? Cumpriu, está aqui a tua licença ambiental, não cumpriu, as condicionantes são essas, ou nega-se a licença. Agora, você não pode ter ali gente que é contra o crescimento econômico do país, porque acha que o país tem que ficar no matagal, tá certo? Aí não funciona, né? Então, ali tem que ter um funcionário público neutro, que vai responder com o cérebro, não com o fígado, tá certo? Mediante critérios objetivos, legais, imparciais. É isso que a gente defende. E outra coisa, 1 ano e meio, 2 anos para dizer um talvez, um sim ou não, por que tanto tempo? Tá certo? Acho que 90 dias é suficiente para se dizer, olha, tem que aditar, precisa melhorar isso, precisa melhorar aquilo. Não é possível. Então, se o órgão ambiental está mal aparelhado, se está faltando gente, vamos enfrentar isso, não é? Agora, ou é o técnico que senta em cima do processo porque acha que aquilo lá não é uma coisa importante para o país. Ele não pode agir assim. Então, acho que a gente teria que evoluir alguma coisa nesse sentido. E, olha, eu não defendo investimento em infraestrutura, acima de tudo, não. Tem que ser dentro das regras ambientais, está tudo em ordem. Mas essas regras têm que ser objetivas, não podem ser subjetivas do licenciador.
A questão da dragagem que você reportou, é evidente, Faia, se a gente tivesse autoridades portuárias eficientes e competentes, para que você vai querer mexer na regra do jogo? Se o time está ganhando, não se mexe, mas não se draga, tá certo? Há uma dificuldade muito grande de entregar a profundidade nominal. Recebe a tarifa e não draga. Não draga por quê? Não sei se é porque impugnou a licitação, eu não sei se porque o edital está ruim, eu não sei se porque não tem os estudos, eu não sei se porque deixou vencer a licença ambiental, eu não sei o que acontece, eu sei o resultado disso, tá certo? Oi, filho. Não draga no momento adequado, acaba dragando depois emergencialmente, paga mais caro, paga a mobilização, desmobilização, valores absurdos, tá certo? E draga mal, porque acaba não entregando para o usuário aquilo que prometeu. Essa é uma constatação, tá certo? Agora, isso a gente consegue solucionar? Pode ser que consiga. A gente passou aí por alguns períodos de bons gestores aí no passado, mas é um ciclo de marés. Você tem um ciclo de bons gestores, depois volta atrás, voltam os políticos, voltam os bons gestores, voltam os políticos. Não sei se dá para a gente continuar brincando disso, tá certo? Porque são ciclos que a gente perde muito tempo de avanços e retrocessos, né? E a questão da reaudiência, eu acho que tem alguma coisa que tem que ser melhorada nesse procedimento mesmo. Eu acho que não é só fazer audiência pública, né? E nem sequer dar um retorno depois para a sua contribuição, né? Eu acho que terminou a audiência pública, recebeu as contribuições, você tem que disponibilizar ali a resposta para a sua contribuição, você tem que mostrar para a sociedade o documento que você consolidou no Ministério ou na agência reguladora e aquele documento que você está submetendo à instância superior, seja Tribunal de Contas, seja, enfim, o que for. Não é? Então, essa transparência ela é necessária e eu concordo contigo. Em algum momento está faltando essa informação. Eu não sei se é o caso de fazer uma nova audiência, mas pelo menos explicar o resultado daquela, como que se consolidou o documento, até porque pode ter um erro grosseiro e você pode até contribuir ali, falar, olha, errou aqui, né? Mas, enfim, eu acho que é possível e há espaço para melhoria, sim. Excelente, Mário. Obrigado, Faiê. O Carlos Danilo, por favor, Carlos. Boa tarde a todos. Meu nome é Carlos Danilo, eu sou da Federação das Indústrias da Bahia, FIEB. Parabenizar primeiro a Baldez para a organização desse evento, também a Mário Povia pela brilhante exposição. Nós já acompanhamos aqui várias vezes, quando ele era diretor-geral da ANTAC, em outras oportunidades também, muito bem claras as questões e fico feliz. Eu vejo que tem muitas pessoas aqui, mais de 40 pessoas nesse evento aqui. Nós realizamos aqui a área portuária, ela é muito importante acho que para o Brasil todo. Fizemos aqui recentemente, na semana passada, um evento do Ministério de Portos chamado Caravanas da Inovação. Tivemos aqui no auditório mais de 250 pessoas interessadas no tema. Então, de fato, o tema portuário ele é muito relevante. E, Mário, você iniciou sua apresentação mostrando o desenvolvimento dos portos, a grande salto que deu. Eu gostaria de dizer também daqui da Bahia, se puder botar na sua apresentação, que o Tecon Salvador aqui teve um aumento de 36,6% na movimentação de contêineres no ano passado. É o maior salto de contêineres do Brasil. Obviamente, como o Wagner falou, a Bahia e o Nordeste já não é tão grande como o Santos, mas é bem relevante para a gente. Nós aqui, só para fazer uma contextualização, vivemos um grande momento na área portuária, com investimentos que eu, sinceramente, já acompanho esse setor. Eu sou assessor aqui do Conselho de Portos, que eu nunca tinha visto. Há 10 anos, um pouco mais, se você fosse ao Porto de Aratu, você tinha vergonha. Né? Você tinha vergonha do Porto de Aratu, e agora a CS Portos, depois do arrendamento do Atu 12 e Atu 18, já investiu mais de 700 milhões de reais, é outro porto. O Terminal Portuário Cotegipe, mais 600 milhões. O Tecon investiu 1 bilhão nesses últimos anos e vai investir mais 900 milhões agora. Mas só para contextualizar aquele primeiro slide que você falou, desse boom portuário que nós estamos vivendo, e eu acho que é por isso que nós estamos aqui, né, falando desse setor. Mas tem uma coisa que preocupa aqui a gente, e eu acho que Wagner tocou um pouco sobre esse assunto,
que é a omissão de navios nos portos. Quando um navio ele atrasa em Santos, por exemplo, que ele vai subir aqui para o Nordeste, ele não passa para Salvador, ele vai direto para seu destino, né? E você já tem um número considerável, não me lembro bem qual foi, mas isso é ruim, porque a omissão ela é prevista em contrato, mas quando ela se torna frequente, ela se torna um problema grave, porque a carga que você quer levar para o usuário, embora você pague multa, etc., mas você tem um contrato, um nome, vamos dizer assim, a zelar. Então, se você vai exportar para os Estados Unidos ou para qualquer outro país, o cliente lá, ele quer aquela carga, ele não quer só pagar a multa. Então, Mário, eu queria ouvir de você, que foi diretor-geral da ANTAC, e também você agora está na frente parlamentar, não sei se você faz parte, né, obviamente, da assessoria, mas sobre como aprimorar a legislação também para um enquadramento, vamos dizer assim, as palavras, dos armadores. Como os armadores eles podem ser penalizados, não penalizados no mau sentido, mas que eles tenham um compromisso maior com portos menores, vamos colocar dessa forma, em termos de omissão de navios em portos. Eu gostaria de ouvir você sobre essa questão. Ok, Carlos. Bom, uma vez me perguntaram, né, por que o problema da cabotagem no Brasil, né? Eu falei, a melhor coisa que a gente pode fazer para a cabotagem no Brasil é fazer provisão de infraestrutura, né? Cada terminal que eu inauguro, né, que eu coloco provisão, porque um terminal de container, se depender dele, ele vai trabalhar no longo curso, é onde ele ganha mais dinheiro, né? É onde você tem um ticket médio maior, tá certo? Ele vai se interessar pela cabotagem na medida que ele tem ociosidade, né? Aí ele tem o berço vazio, pátio disponível, ele fica receptivo à cabotagem. Mas se você providenciar um esgotamento para ele, os navios de cabotagem vão ter dificuldade, né, inclusive de obter terminais para atracar. E é um pouco da questão do armador. Se você tem disponibilidade, se o navio chega, o berço está disponível, está dentro da janela, né? Por que ele vai omitir? Ele não tem interesse nenhum em omitir, em correr aí em atrasos, nada disso, né? Menos ainda em ficar parado com a embarcação. Acontece que há uma parte desse desarranjo que é sistêmico. O mundo inteiro sofreu aí com problemas de atrasos em outros portos. Às vezes, a gente não pode ser leviano, né, de colocar toda a culpa no modelo brasileiro. Às vezes ele chega no Brasil já atrasado, né? E aí ele é obrigado, por conta do booking maior, né, de fazer alguma opção de omissão, né? E aí, claro, os portos que têm um nível de consignação menor, provavelmente será aquele que vai sofrer mais nessa questão de omissão. A questão regulatória que pode pairar sobre isso é o quão rapidamente ele atende na viagem seguinte, né? Seja no feeder, se ele vai largar o container no outro porto, ele atender esse feeder para o destino, né? Seja trazendo a próxima linha para buscar a carga que ele deixou de carregar. Essa regulação ela é importante, Carlos, e a gente não consegue pegar isso nas estatísticas, às vezes. Você consegue pegar o número de omissões, alguma coisa, mas eu já tentei estratificar esse dado na ANTAC e é muito difícil. E nós estamos fazendo aqui no Instituto um projeto ambicioso, que é uma espécie de observatório do transporte, onde a gente vai querer disponibilizar isso não só para os parlamentares que integram a frente, mas para toda a sociedade, né? Esses detalhes, até para a gente ter um diagnóstico de enfrentamento para essas questões. Quanto omitiu, por que omitiu, o motivo foi no exterior, não foi, né? Quanto custou isso? Quanto custa para a sociedade um navio parado? Né? Quanto custa um navio omitido? Né? É um projeto de médio prazo, a gente não vai conseguir fazer isso muito rápido, mas a nossa ideia é conveniar com a Infra SA, que tem uma base de dados boa, conveniar com o MDIC, que tem uma base de dados boa, com as agências reguladoras, né? E buscar o que não se tem. Então, bom, e pegando tudo isso, que indicadores estão faltando? Né? E também pegar, e aí é algo mais setorial, né? Que obras a gente precisa fazer, que está a cargo de um concessionário, está a cargo de orçamento da União, está a cargo de uma licitação, onde está parado, tem licença ambiental, tem projeto executivo, para a gente empurrar essa agenda, inclusive buscar parlamentares para buscar orçamento, emendas, enfim.
Então, é algo que a gente entende que faz todo sentido um instituto cuidar disso, para dar suporte à frente, e é embrionário ainda, a gente está começando esse projeto agora, mas a gente vai pisar no acelerador nos próximos meses aí, e a gente espera entregar para cada um de vocês alguma coisa melhor que minimamente dê diagnóstico, porque precisa licitar o terminal, às vezes não tem o critério objetivo, eu acho que precisa, eu acho que a ocupação do berço está em tanto, no outro lugar está tanto, mas precisa, e quanto isso vai entregar? Qual é a projeção disso, né? Alguns estudos pegam isso, mas às vezes eu preciso não basta o filme, eu preciso de uma foto, de uma posição peculiar, e a gente quer ter isso em tempo real. Esse é o objetivo que a gente está se propondo a fazer. Inclusive, para o Tribunal de Contas, eu vi o Tribunal de Contas soltar um acórdão recentemente de por que as cargas não vão para as ferrovias. Né? Há uma barreira de entrada nessas cargas. Né? Por que eu aumento a movimentação, mas eu continuo com a mesma matriz de transporte? O mesmo desequilíbrio continua. Né? Então, eu saio de um patamar X, vou para um patamar mais alto Y, mas a distribuição continua. Eu não consigo absorver mais na ferrovia do que na rodovia ou mais na cabotagem. Né? Qual é a resposta para isso? A gente precisa ir atrás e ter dados objetivos. Eu não posso achar. Né? Eu tenho que preparar um relatório com inteligência artificial, com mecanismos modernos e falar, olha, objetivamente, a gente tem essas informações e o nosso diagnóstico é esse. E, de preferência, no curto espaço de tempo para tomada de decisão. A gente tem trabalhado nisso, viu, Carlos? Eu agradeço e já deixo aqui a Federação das Indústrias da Bahia, FIEB, para quando você tivesse esse observatório, essa ferramenta disponível e ir apresentar aqui para a gente. Obrigado. Vai ser um prazer. Obrigado, Carlos. Obrigado, Danilo. Obrigado, Mário. Bom, temos o Fernando Corrêa. Bora, Fernando, tudo bem? Olá, Valdez. Boa tarde a todos. Então, primeiramente, agradecer ao Valdez pela gentileza do convite aqui para a equipe da InfraSA. Em nome do nosso diretor Cristiano, agradeço que a gente veio aqui representá-lo. Né? Então, é sempre uma honra estar aqui conversando sobre esse tema que é tão importante para nós. Né? Começo aqui parabenizando a palestra do Dr. Mário Povia, como sempre, trazendo aqui reflexões importantes, né? Trazendo algumas críticas que são importantes serem colocadas na mesa também, e a gente não se furta, né? Sempre a estar buscando as melhorias e agradeço a gentileza das referências aí durante a apresentação. Então, primeiramente, assim, algumas colocações do Mário que queria, diante do que já foi tratado aqui, né, do debate. Acho que a gente chega aqui primeiro temos muito que melhorar, mas acho que a gente precisa antes registrar algumas conquistas importantes, né? Então, a gente está falando aí nesses últimos anos só de projetos aqui que a InfraSA subsidiou, que são os projetos de grande porte, né? Tirando os simplificados, pequenos, né? A gente está falando aí de 47 leilões exitosos, né? São 11 bilhões de reais em CAPEX contratado, 3 bilhões e meio de bid para as autoridades portuárias, né? Ou seja, aumentando capacidade, melhorando a condição de investimento, né? Não só nos bids, mas recuperando os valores de arrendamento para as autoridades portuárias, né? A gente teve aí o caso da Codeba, né? Fazendo referência aqui, nosso amigo Dr. Carlos, que a Codeba teve os primeiros anos superavitário, né? Recentemente, em função desses novos players que entraram, né? Então, isso tudo, né, fez com que a gente tivesse nos últimos anos, né, acompanhado das repactuações contratuais que vêm sendo firmadas de forma mais intensa a partir de 2017, a gente teve uma retomada, né, dos investimentos, né, nos portos organizados. A gente teve, após a mudança da lei, um avanço muito grande nos terminais privados e, recentemente, a gente observa um franco crescimento, né. Na estatística recente, a gente observando na área da ANTAQ, a gente fez uma análise retirando dois perfis de cargas, né? Retirando o minério de ferro e o petróleo bruto, que são dois gigantes, né? Que representam 45% da nossa movimentação, ele acaba camuflando vários ganhos, né? Então, tirando esses dois grupos de cargas, o que a gente observou foi que a gente teve um crescimento nos últimos 3 anos, uma taxa de 5% nos portos organizados, enquanto nos terminais autorizados a gente teve um crescimento de 1,3%. Então, essa média anual de 2021 a 2024. Ou seja, a gente observa que nos últimos 4 anos, os portos organizados têm crescido uma taxa bem superior aos próprios terminais autorizados. Sem demérito nenhum ao terminal autorizado, pelo contrário. Mas, assim, ele é um terminal eficiente, né, que tem uma carga de investimento muito mais rápida, em teoria, do que os portos organizados, e mesmo assim a gente observa que os portos organizados têm conseguido fazer frente a esse crescimento. Né? Então, isso demonstra que em vários perfis de cargas os portos organizados têm conseguido
fazer frente à necessidade do país de crescimento de capacidade portuária e eficiência. Então, essa é uma questão muito importante. Lógico que a gente ainda tem muito que avançar nos portos organizados, e a questão que foi tratada sobre uma maior velocidade nas contratações é um ponto sensível que a gente busca, né, a todo momento aperfeiçoar. Agora, diante dessa experiência que a gente vem tendo aos últimos anos, e várias ideias que já surgiram, muito boas, algumas sobre carteiras mais rápidas, simplificados e tudo isso, né, o que a gente observa é que boa parte do tempo que tem demandado a estruturação desses projetos relevantes tem sido a falta de estruturação do planejamento. Né? Por vezes, a gente está discutindo no âmbito de um terminal portuário, a gente está discutindo planejamento, organização territorial, né? A gente está analisando vocação de alguns portos. Então, o que a gente observa é que a estruturação ela tem muitas vezes demandado, lógico que tem um rito processual que também a gente não elimina, que existe um rito que pode ser aperfeiçoado, mas esses tempos maiores, vamos dizer assim, têm sido muito fruto dessa discussão. Então, assim, é um ponto que nos leva à reflexão, e é o ponto que eu gostaria aqui de me concentrar, né, sem prejuízo dos demais outros que foram muito importantes, né? Mas eu pergunto para o doutor Mário e para todos que aqui, como que a gente pode, né, refletir, uma vez considerando que o porto ele é eminentemente um ambiente de negócio, em que pese ele seja muito rico em infraestrutura, e por vezes a questão da pauta da infraestrutura, né, de dragagem, tudo, acaba e a falta dessa infraestrutura acaba tomando muito do tempo de todos os gestores. Mas como que a gente pode, considerando que o porto é um ambiente de negócio, como que a gente pode refletir isso no seu PDZ, né, no seu planejamento, para que a gente possa fazer com que a estruturação de negócio seja somente a estruturação de negócio, né, o EVTEA seja somente o EVTEA, e não seja uma discussão sobre revisão de poligonal, sobre revisão sobre perfil de carga, né, e todos esses problemas, muitas vezes, de uma falta de um planejamento estruturado, acabem tomando tanto tempo, né. Se a gente for pegar, a gente pode citar vários exemplos aqui, todos são especialistas no assunto, não vou aqui me deparar em nenhum exemplo específico, mas esse eu acho que é o grande ponto que a gente precisa ter, uma vez que a gente precisa crescer cada vez mais rápido. A gente está falando nos últimos 3 anos uma taxa de crescimento em porto organizado de 5% ao ano. Como que a gente dá vazão a essa necessidade de infraestrutura com planejamentos que evoluíram em alguns aspectos, com certeza, né? Mas na relação com o planejamento local, né? Não estou me referindo tanto ao planejamento nacional, mas ao planejamento local de estruturação, de ocupação de área, de delimitação de espaço. Como que a gente pode ter um ambiente maduro, né, para que essas discussões possam ocorrer com a celeridade que merecem, né? Então essa é a pergunta, a reflexão que eu faço, né? E aí só para não aproveitar a janela de oportunidade, né? Eu acho que foi o Wagner que perguntou sobre a questão de escassez de projetos, principalmente na área de containers, né? Realmente é uma observação importante. A gente, nos últimos anos, esses 47 leilões se voltaram principalmente aos granéis líquidos, né? E agora granéis minerais e granéis agrícolas, né? Tinham a sua necessidade, ou eram importantes, né? Também esse foco naquele momento. Mas a gente realmente, com relação à carga containerizada, não foi realizado nenhum grande leilão nos últimos anos. Essa observação é bem-vinda. E aí aproveito a janela para, né, destacar que a gente tem 4 projetos, né, falando somente em ambiente de porto organizado, 4 projetos aqui na carteira da InfraSA, né, sendo aqui subsidiado por nós, né, a gente, além do T Constantes 10, que dispensa apresentações, a gente tem o projeto de Itajaí, como o doutor Mário bem destacou, a gente está fazendo, retomando a análise sobre o terminal de contêineres estruturado, né, saindo aí de uma capacidade de mais ou menos 600 mil TEUs, levando a 1,5 milhão de TEUs, a gente está falando aí de quase 900 mil TEUs de incremento de capacidade. Há uma discussão também muito grande sobre a vocação do Porto de São Sebastião e a retomada para algumas operações de carga containerizada também em Sebastião, e a gente não pode deixar de falar também do terminal de um pouco menor porte, mas o terminal MUC 04 em Fortaleza, né? Todos esses já em projetos que já passaram por fase de audiência pública, né? Podem eventualmente demandar novas audiências, como aqui também já foi discutido, mas que são alguns desses que têm condições de avançar para a fase de auditoria. Então, a gente tem, no ambiente de porto público, a gente tem 4 terminais em carteira sendo analisados, além dos diversos investimentos privados aí que também o doutor Mário já destacou. Então, fica essa pergunta, doutor Mário, como que a gente pode melhorar esse ambiente dentro dos portos organizados para a gente conseguir maior celeridade
né, nessas contratações, né? Eu gosto de destacar muito que muito se cogita sobre o EVTEA, né? Perdemos muito tempo com o EVTEA. O EVTEA, para que os senhores tenham uma ideia, ele demora de 60 a 90 dias para ser feito. Então, por que às vezes a gente fica discutindo 2, 3 anos a estruturação de um terminal? Não é a questão do EVTEA. Tá? Eu queria deixar isso muito claro aqui com os senhores, né? A revisão pós-audiência pública é de 20 a 30 dias para fazer uma revisão de EVTEA pós-audiência pública. Então, quando a gente fica discutindo 3, 4 anos uma EVTEA, vocês tenham certeza que não é dificuldade de tempo, né, para desenvolver um EVTEA. Tenho certeza disso. Então, com isso aí eu encerro minha colocação. Parabéns a todos e passando a palavra ao doutor Mário. Obrigado, doutor Mário. Obrigado, Fernando. O Fernando tem um copo meio cheio, meio vazio, né? Mas a gente, sem dúvida nenhuma, teve entregas importantíssimas, né? Acho que cheguei a elencar algumas delas aí, você lembrou bem. Eu acrescentaria na sua lista de terminais de contêineres um terminal de uso privado no Porto Swap, né? Ali onde era a área do estaleiro, que a IPM está fazendo. Então, é mais uma provisão de container, junto com Fortaleza, que você bem lembrou também, que está em estudos, né? E tantos outros aí, acho que em Aratu mesmo, houve um projeto lá de fazer container lá, que parece que acabou não vingando, a gente chegou a estar perto da uma outorga lá, para um terminal privado por lá. Mas, enfim, e isso que o Carlos Danilo colocou, né? Você crescer 36%, né, no Tecom Salvador, e é claro que hoje a gente tem uma condição de acesso lá fantástica, né? Mas olha o tempo de resposta, né? E ele acabou de fazer investimentos fortes por lá, então você vê como que se consegue, né? Se desafiado for, se você tiver ali escala, né, como você consegue responder com produtividade, né? E, Fernando, sem dúvida nenhuma, os números são impressionantes, né? A gente crescendo 5%, estratificando aí a tonelagem aí de carga geral, por exemplo, né? São números significativos. E eu comecei elogiando aqui, apresentando as estatísticas, está todo mundo batendo recorde, né? A nossa questão é o tempo de resposta mesmo, né? Eu acho que a gente pode trabalhar nessa melhoria, né? E esse EVTEA, Fernando, que demora 2, 3 meses para fazer, eu tinha dificuldade em aprovar na ANTAC em menos de 6 meses, né? Inclusive colocando o pessoal em home office, né? Em home office eu não conseguia negociar menos de 6 meses para aprovar um EVTEA dentro da agência, levando-se em conta que a agência tem que aprovar, depois vai para o TCU aprovar, e aí você tem instâncias burocráticas, enfim. Eu não sou contra o EVTEA, eu acho que eu estou com você. Se a gente tiver um planejamento adequado, né, a gente pode até esperar os 2 anos, não tem problema nenhum, ou 1 ano e meio, né, mas a gente tem que planejar, e esse problema e a gente às vezes perde a capacidade de planejamento, e o planejamento é algo que tem que ser sistêmico, né? Não é porque tem um ministério em Brasília que o planejamento tem que estar lá, né? A gente acha que o planejamento e a política pública tem que estar lá, mas em grande medida a autoridade portuária tem que ter na mão os elementos de planejamento. O próprio PDZ, o Master Plan, são ferramentas de planejamento. Se isso estiver atualizado, a vida do Fernando lá fica muito mais fácil, né? Ele não precisa ter retrabalho lá para falar, a vocação é essa mesmo, né? Por quê? Porque o PDZ foi feito ali na femoral, tá certo? Aprova aí, porque eu tenho um prazo aí, né? Agora, se o PDZ é feito ali cirurgicamente, né? Se refletir efetivamente, né? Dados de mercado, dados de vocação, necessidade, o próprio licenciamento ambiental do porto, né? A vida dele fica mais fácil, as coisas andam mais rapidamente. Mas isso é aquele círculo vicioso, né? É o problema de governança, eu tenho lá a troca de gestores o tempo todo, eu perco a especialidade, e aí eu patino para retomar as ferramentas todas, e acaba acontecendo isso. Mas, Fernando, sem dúvida nenhuma, o reconhecimento, né, pelo trabalho de vocês aí nos últimos anos, né, e isso transcende governos, né, você sabe, teve gestões anteriores, teve governo Dilma, teve governo Temer, teve governo Bolsonaro, teve governo Lula, e não se perdeu esse pipeline, isso continuou, e é isso que a gente deseja no Estado, né? Talvez dar uma velocidade maior para isso, né, mas a continuidade ela existe e ela é fundamental, e os números, em certa medida, refletem isso, né? Por que a gente ainda não colapsou? Porque a gente está entregando, e eu disse isso claramente, dentro da poligonal do Porto, a nossa vida está muito melhor.
O nosso problema está ali nos acessos, né? Nesse engargalamento, né? Desse prejuízo na relação porto-cidade, porque o porto cresce muito e a mobilidade urbana começa a ficar afetada, né? Por conta disso. Então, mas você tem, por exemplo, o Tecom Salvador, um exemplo, fizeram um acesso magnífico ali, tá certo? Né? Você não tem o prejuízo de mobilidade urbana, atende para perimetral na margem esquerda de Santos, quando aquilo estiver pronto, né? Aquilo é excelente. Agora, é um projeto de 10, 15 anos atrás, por que parou? Né? É isso que a gente questiona, né? Essa falta de continuidade, né? Mas, enfim, nós temos em Itaguaí, aquele arco metropolitano também, um acesso excelente ao Porto Itaguaí, enfim. Nós temos algumas coisas que... Só que o tempo que eu fiquei no Rio de Janeiro, eu fiquei observando lá no arco metropolitano, questão de segurança. Primeiro, roubavam a placa da... fotovoltaica, depois roubavam a luminária, depois começaram a roubar os postes de iluminação, né? E roubar o poste demora, porque o cara primeiro tem que cortar, derrubar o poste, depois tem que vir um outro terceirizado ladrão para levar o poste embora, né? E isso acontecia assim, cada viagem que a gente ia visitar o Porto de Itaguaí tinha um episódio desse aí, né? Então, são essas as dificuldades que a gente tem, também a questão de segurança em alguns locais, enfim, né? Todas as dificuldades que a gente enfrenta aí, a dor e a delícia de ser brasileiro, né? Obrigado, Fernando. Obrigado, Obrigado, pessoal. Mário. Vamos agora ao Renato Voltaire. Eu só quero lembrar, já estamos há 2 horas, Mário. Se deixar, a gente vai sair daqui 10 horas da noite. Aí aquele vinho que tu toma às 7 vai chegar atrasado, tá? Vai perder. Então, depois do Renato, se tiver mais uma, a gente abre aqui. Eu estou vendo o Rezano está querendo, Mário, te apertar aí, quer ver? Ele está aqui só olhando. Vamos lá, Renato, a pergunta. A culpa é do próprio Mário, porque, mais uma vez, ele está dando um show, e seja qual seja o tema, ele tem sempre uma apreciação interessante. Eu estou ouvindo aqui colegas lá da época ainda da Lei 8630, quando a gente fez a Revolução Portuária, a primeira delas. Depois, outros viveram junto também a segunda Lei dos Portos. A primeira arrumou a bagunça que era, né? Então, o Brasil passou a ter uma disciplina moderna. Depois, nós demos uma arrumada na questão dos terminais, questão da carga de terceiros. Houve ali um processo que precisava ser arrumado, foi bem definido com o bem da União, que o Mário colocou. Agora, nessa terceira revisão agora, eu confesso que eu não consigo ver um processo, assim, uma motivação tão grande. Isso que eu queria ver se o Mário dava uma luz, como é que ele vê, a não ser porque a lei ou ela vem para diminuição de custos, e aqui ela tem uma mão mágica na questão de acabar com a obrigatoriedade do órgão, isso é uma realidade, é um fato, exonera bastante aí muitos terminais, mas ela não traz assim uma nova configuração ou alguma coisa inovadora que trouxesse um estímulo aos investimentos. E aí, nesse caso, aí eu queria ouvir o Mário e queria ouvir dele só 2 coisas também. A nova proposta de lei fala numa Câmara de Autorregulação e Resolução de Conflitos. A minha preocupação é se isso não vai virar em mais um fórum de discussões, debates e confusão do que solução. Essa é uma. E a outra, eu acho que é a tua colocação, Mário, nessa questão do contrato de gestão, se ele pode ser um antídoto contra a nossa temida troca de cadeiras. Quer dizer, se eu tiver um contrato que ele transpasse governos, ele pode ser, se bem feito, uma forma de amarrar e acabar com troca-troca de cadeira e deixar a gestão portuária amarrada ao processo de eficiência e eficácia. Não vou falar mais nada, porque tem tanta coisa, mas a principal coisa é o seguinte: o que é essa motivação? Ao ver essa lei, nós achamos ela assim, foi tanto tempo e ela tem uma estruturação ainda caduca, falta coisa ali. Uma hora fala em terminal privado, depois fala em porto privado,
tem ainda umas deficiências de conceituais e redacionais aí complicadas. Renato, eu vou começar pelo fim. Eu acho que tem muitos aprimoramentos a serem feitos, né? E provavelmente, se nós estamos aqui, sei lá, em 30 pessoas aqui, provavelmente a gente teria 30 leis diferentes, né, na cabeça de cada um, né? Mas eu acho que tem muitos ajustes pontuais a serem feitos, e a gente tem trabalhado aqui no Instituto, né, num grupo de trabalho, tratando ponto a ponto cada um deles, né? O contrato de gestão é exatamente essa leitura que você fez. Eu reputo que a possibilidade do contrato de gestão ser realmente esse elemento, né, de tornar, vamos dizer, uma política de Estado, né, do ponto que temos para o ponto que queremos, transcendendo governos. Exatamente isso. E eu acho que é o ponto forte hoje da proposta legislativa de alteração que está sendo proposto. Muito embora, me parece, acompanhando à distância o projeto, o que motivou a alteração legal foi a relação capital-trabalho, essa dificuldade que nós temos aí com a contratação com vínculo, né? Mediante essa triangulação com o OGMO, e o que é pior, se o OGMO não tiver essa mão de obra, eu estou impedido de contratar por conta daquela palavra exclusividade. E nós temos no mais alto tribunal do trabalho decisões para todo lado, dependendo da turma que cai, ele me autoriza a contratar ou me proíbe de contratar, que é o pior dos mundos, né? Eu tenho emprego, eu tenho gente desempregada, qualificada para aquela função e não posso contratar. Então, a lei com a exclusividade, ela contrapõe a minha liberdade econômica de contratar pessoas, né? Isso poderia ser resolvido com jurisprudência? Pode ser que sim, Renato, né? Mas me parece que esse foi o grande motivador de buscar uma nova legislação. Aproveitaram essa questão do capital-trabalho e deram uma repassada na lei. Essa Câmara de Autorregulação, eu nem citei como um ganho positivo, porque quando diz que ela fica vinculada à ANTAC, ela me parece que ela é natimorta, tá certo? A ANTAC não vai abrir mão de uma regulação que é dela, né, por uma autorregulação privada, né? Então, ou você tira essa vinculação com a ANTAC, ou você esquece esse negócio de autorregulação. Eu não sei se a gente tem maturidade suficiente para essa autorregulação e também não enxerguei um custo-benefício que justificasse a gente gastar massa cinzenta para essa autorregulação. Pode ser que seja ignorância minha, uma miopia, né? Mas eu não consegui enxergar esse ganho. Pode ser, repito, né? Eu defenderia uma autorregulação, por exemplo, no licenciamento ambiental, tá certo? Eu digo lá, olha, o meu projeto é esse, eu estou dentro da legislação ambiental, etc. e tal, e eu declaro que o meu projeto ele é ambientalmente correto, etc. e tal. Claro, você vai ter que passar por um crivo de alguém, né, para saber se aquelas informações são fidedignas ou se você pode ser responsabilizado por elas terem alguma falha, alguma coisa, mas isso significaria, se isso significasse alguma coisa, uma autodeclaração, uma autorregulação, isso seria importante. De resto, não consigo enxergar no setor portuário, estrito sensu, né, um benefício para isso. E se a gente chegar a essa maturidade, ou se quiser colocar na lei para a gente obter essa maturidade depois, eu não vejo problema, mas eu não consigo enxergar nem na exposição de motivos, né? E a forma como eles colocam, né? Em algum momento eles falam, eu quero fortalecer a agência reguladora, né? E depois eu digo que essa Câmara de Autorregulação ela tem mais expertise que quem? Que a própria agência reguladora. Eu realmente não entendi realmente a motivação para isso, né? Obrigado. E a questão e você coloca essa questão, por que mudar a lei, né? Eu acho que tem ali uma série de elementos que justifiquem a mudança, né? Poderia ser só um projeto de lei alterando a lei atual, poderia, né? Mas foi instituída uma comissão de juristas para esse fim. Eu estou imaginando que essa comissão cumpriu um papel ali que lhe foi designado. Obrigado, Renato. Ótimo. Bom, nós temos mais o César Meirelles, e eu imagino que aí a gente pode encerrar, porque já deu 2 horas e 10 minutos de reunião. César, por favor, César. Queridos, uma boa tarde a todos. Quero iniciar agradecendo a Valdez pelo convite, parabenizando, somando voz nas congratulações ao amigo Mário, como sempre, fazendo
suas colocações extremamente pertinentes, lúcidas. Permitam-me cumprimentar aqui o nosso querido Fayet, em nome de Fayet, os cumprimentos vão para todos os amigos. E, bom, todos falaram coisas extremamente necessárias e pertinentes. Eu queria pontuar, primeiro, algo que o Fayet colocou e que vai na sequência a minha observação. Nós participamos de audiências públicas e nem sempre tivemos a possibilidade de ter o retorno das agências e daqueles com os quais nos interrelacionamos, né? Recentemente fizemos parte de 2 audiências públicas importantíssimas para a Bahia, importantíssimas para o Nordeste e também para o Brasil, que foi a audiência pública da renovação antecipada da FCA. Nosso amigo Baldez, estivemos juntos, muito próximos dela, e também na audiência pública da FICO-FIOL e o Porto Sul, né? Bom, com relação à audiência pública da FICO-FIOL e o Porto Sul, eu fiz uma contribuição e encaminhada à NTT e até agora não tive retorno. Acredito que devam estar, de alguma forma, empacotando tudo isso para fazer os endereçamentos para as pessoas que contribuíram. Mas exatamente em cima disso eu queria fazer a seguinte observação. Pode haver, sim, um porto sem ferrovia, o que será um erro. Todavia, uma ferrovia sem porto, isso é absolutamente impossível e absolutamente inaceitável, né? Por que eu estou mencionando isso? Eu estou mencionando porque, Mário, nós já conversamos algumas vezes sobre o modelo de concessão, o modelo de projetização de todas essas linhas e esses projetos, né, que vimos participando. O modelo de corredores multimodais, o modelo de integração de corredores, isso é algo extremamente importante e nós não vemos isso ser consolidado. É bom que a infra esteja presente, porque isso pode vir a ser aí uma provocação de termos isso levado a cabo. E aí, para sintetizar minha fala, e aí já estou encerrando, como é que nós permitimos nascer, né, concessões fragmentadas e que efetivamente expõem a execução exitosa como o modelo Porto Sul, FICO 1, FIOL 1, FIOL 2, FIOL 3, FICO 1, FICO 2. Ou seja, é um modelo, ao meu julgo, com muita modéstia de análise, que ele nasce com a imensa vulnerabilidade para não acontecer. Basta que um desses 5 elos, 6 elos, né, considerando o Porto, não venha a ocorrer, que a propósito é o que está acontecendo. Então, nós temos 5 elos, 5 partes, 5 segmentos, e que está absolutamente vulnerável e com o carimbo do risco máximo de não ocorrer, porque a BAMIN ainda não tem solução e com muita dificuldade terá, e os outros trechos, eles absolutamente não funcionam, não são execuíveis se os outros não estiverem. E, obviamente, ninguém vai investir em um desses trechos se não houver o terminal lá do Porto Sul. Então, eu gostaria de colocar essa imensa preocupação